Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Nutrição de Ruminantes, da UFBA. Essa é a nossa 24ª reunião desde que a gente passou a trabalhar online, né? Desde que se instalou essa questão da pandemia, a gente está remotamente. Então, hoje nós vamos ter a palestra de uso de coprodutos na alimentação de ruminantes, visando a melhoria na qualidade do leite e da carne. O palestrante vai ser o Dr. Leilson Bezerra. Quero em público aqui agradecer o professor Leilson. Ele ia ministrar essa palestra para a gente no semestre que vem, e ele fez uma boa adiantada aí para a gente, porque hoje nós teríamos no nosso calendário a palestra do professor Marcelo Teixeira. Porém, ele teve um problema de saúde na família que fez com que ele se deslocasse, fosse para o hospital, etc. E a gente torce para que tudo em breve se restabeleça e ele possa estar aqui conosco, tá? Nós vamos começar dando os avisos que a gente sempre passa, né? Nós estamos transmitindo lá no YouTube. Quem estiver assistindo lá no YouTube pode fazer suas perguntas ali no próprio bate-papo público. Quem está aqui na sala, nós usamos sempre aqui as notas compartilhadas para as perguntas. A gente pede que escreva as perguntas para que a gente possa ler. É claro que se a gente puder fazer, né, a pergunta no microfone, etc., é melhor, mas se ficar escrita e acontecer qualquer queda de internet ou outro tipo de obstáculo, a gente pode utilizar aí a escrita para poder fazer a pergunta ao nosso palestrante. Nós também emitimos certificados para essas palestras, né? E para você solicitar o certificado, você deve preencher um formulário que está aparecendo aqui no nosso bate-papo público, tanto da sala quanto lá no bate-papo do YouTube. Tá? Então, entrem, fica aberto só durante o período da palestra, lá no formulário, e aí vocês colocam nome, e-mail, etc. E também há um espaço para sugestões. Essas sugestões estão sendo todas consolidadas, mas para o semestre que vem, porque a gente já está com o planejamento até o final do semestre aqui todo completo, felizmente, né? Nós temos divulgado as palestras, elas ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/genroufba, como vocês veem aqui, né, abaixo do genro aqui, @genroufba, é o nome que a gente tem, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, né, e a gente está sempre divulgando as palestras e outras iniciativas, né? Caso alguém queira divulgar alguma coisa, pode mandar lá para a gente, que a gente também tem divulgado toda iniciativa relacionada aí com a nossa área. Quem quiser receber via lista de transmissão, pelo WhatsApp, as notícias das próximas palestras, encontros, é só pegar o WhatsApp do Pedro, que aparece aí também no bate-papo, o número dele, anotar na agenda, colocar, né, salvar como contato, que aí na hora que ele adiciona a lista de transmissão e encaminha a mensagem divulgando nossos próximos encontros. Tá? Nós temos nos encontrado de toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Né? Nessa semana a gente tem a palestra do professor Leilson. Na próxima semana a gente vai ter a palestra do professor lá da Universidade de Nevada, professor Moser Fonseca, que vai falar sobre microbiologia ruminal. Tá? A gente está aguardando bastante por essa palestra aí. E depois nós vamos ter uma palestra do professor Tiago Bernardes, lá da UFLA, falando de conservação de forrageiras e nutrição de ruminantes, especialmente o SNAP-Late. E no dia 4/12, novos produtos e tecnologias na nutrição de ruminantes, especialmente óleos essenciais e taninos. Essa é a programação que a gente tem até o final do semestre. Ainda estamos vendo o que nós vamos fazer no dia 12, se a gente vai ter uma apresentação ou se vai ser só a prova para os estudantes da disciplina de tópicos especiais aí. Tá? Muito bem. O professor Leilson, que vai falar conosco hoje, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado no programa de pós-graduação
em zootecnia, também da Federal de Campina Grande, e o doutorado no PDIZ, o Programa Doutorado Integrado em Zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba. Fez pós-doutorado em Nutrição de Ruminantes conosco aqui na UFBA, né? E com uma parte em biomateriais pela Universidade de Granada, na Espanha. Ele foi docente da Universidade Federal do Piauí, de 2008 a 2018, lá no campus Professora Sinobelina Elvas, em Bom Jesus. Orientou alunos, ministrou disciplinas, TCC, iniciação científica, etc. Coordenou o curso de graduação em zootecnia, foi gestor da fazenda experimental de lá. Na pós-graduação, atuou como professor permanente do mestrado em zootecnia, doutorado em ciência animal, da Federal do Piauí, e no mestrado em zootecnia da Federal de Campina Grande, onde ele é atualmente docente lá no Centro de Saúde e Tecnologia Rural. Ele é bolsista de produtividade 1D no CNPq e é editor científico e consultor ad hoc de vários periódicos internacionais e tem uma experiência larga, além de ser um grande parceiro de pesquisa, um grande parceiro aqui do Genro, parte do nosso corpo de docentes que trabalha aqui no nosso grupo de estudos. E hoje a gente vai ter o prazer aí de ouvi-lo falar sobre os coprodutos, na alimentação de ruminantes. Eu já estou passando você para apresentador, Leilson, você já pode fazer o compartilhamento de tela, como você preferir compartilhar aí o seu material. Muito obrigado, viu? Obrigado sempre pela nossa grande parceria, e especialmente porque nós soubemos ontem desse programa de saúde da família do professor Marcelo, e ontem mesmo, Leilson, pode adiantar do semestre que vem para cá, e ele moveu aí mundos e fundos para estar aqui conosco, Então, a amizade não se joga no lixo, não se acha por aí. Então, agradecer e vamos ouvir a sua fala. Pessoal, não sejam tímidos, não deixem de fazer perguntas, tá? Nós estamos aguardando ansiosamente as perguntas de vocês para o bom bate-papo na segunda etapa aí do nosso encontro. Leilson, com você. Então, tô ficando velho, viu, Ronaldo? Vixe, Maria, como você falou aí tanta coisa já, é assim mesmo. Queria agradecer, ao grupo, ao Genro, pela possibilidade de mais uma vez estar podendo falar para tanta gente, tem uma frase que eu trago para mim, que é que quando o serviço chama, o servidor ele tem que estar pronto, E aí a gente sempre está pronto para ajudar, pela amizade, em primeiro lugar, mas também como servidor público, como docente que somos. Eu acredito que a gente possa estar falando sempre e levando a muita gente o que a gente tem feito. E é isso que a gente vai fazer hoje. Não tem muita fórmula, não. A gente vai hoje discutir muito, eu vou mostrar muitos resultados, vocês vão ver, sobre o que a gente pesquisou como docente, como grupo de pesquisa, como parceria de pesquisa. Tem muita coisa aqui da UFBA, tem muita coisa da UFC, tem muita coisa da UFP, da UFCG, que são instituições co-irmãs que estão sempre aí pesquisando junto, na minha pessoa, na pessoa do professor Ronaldo, a professora Eusânia, o professor Tadeu, o professor Cláudio, Ana Lívia, todo mundo, para não ser injusto, eu peço desculpa, não tem como citar todo mundo, mas todos que fazem parte direto ou indiretamente, mas principalmente dos alunos que nós orientamos e que fazem tudo isso aqui acontecer. Então, na verdade, é um bate-papo, sobre o que a gente tem pesquisado, os resultados que a gente tem encontrado, as discussões que nós temos, em grupos, até de WhatsApp, com o Tadeu, com o Ronaldo, sempre ali, tentando melhorar a qualidade dos trabalhos e tentando explicar o que acontece quando a gente usa esses coprodutos do biodiesel na alimentação dos animais ruminantes. Então, antes de iniciar, de mostrar os resultados, eu queria falar um pouquinho sobre a obtenção desses coprodutos. Esses coprodutos, geralmente, são sementes, de oleaginosas, em sua grande maioria palmeiras, as palm tree, e essas palmeiras, elas geralmente fornecem uma infinidade
de opções para que a gente possa estar testando na dieta dos animais. Então, colhe-se, né, esses frutos, né, faz-se a retirada do óleo, né, é o que está se mostrando aqui, né, e nessa retirada do óleo gera-se a torta, gera-se a casca, né, essa torta, quando ela sofre um processo químico, ela vira farelo, já que utiliza-se solvente para extrair ainda mais a gordura, porque só na prensagem, onde é gerada a torta, essa gordura não é totalmente extraída, né, ou não é extraída a um ponto desejável. E, além de tudo isso, ainda tem-se, a partir do processo de transesterificação, a formação de glicerina, que nós também já testamos de várias formas. Vocês vão ver, por exemplo, que nós já testamos glicerina a partir de óleo de cozinha, de fritura, de cozinha de restaurante. Isso, processo de melhoria desse óleo, retirada dessa glicerina, que não ficou tão pura, como a gente vai ver, mas que acabou gerando um produto passível de ser utilizado na dieta de ruminantes. Não é isso? Então, se nós fizermos um panorama dos locais onde essas tortas, onde esses palm trees têm sido utilizados, né, e destacamos aqui o Nordeste como os principais, o babaçu, a mamona, né, que foi muito utilizada, principalmente no início do processo de produção de biodiesel. Hoje ela é um coproduto que já tem-se muitos resultados e que estuda-se menos, principalmente o seu uso é impedido devido ao o processo tóxico, né, da ricina, não é isso? O dendê, né, que é natural, principalmente dessa região aí, né, em que se utiliza bastante, né, é um produto típico e natural, né, verdadeiramente, genuinamente, digamos assim, baiano, né, quando se pensa em dendê, se pensa na Bahia. O algodão, coco, e aqui a gente pode inserir outros mais, como o licuri, como o buriti, né, da região meio norte, que a gente tem testado bastante. O buriti a gente tem exaustivamente utilizado ele em nossas pesquisas, né? O próprio girassol, né, que não é muito comum, não é o mais comum da região nordeste, mas tem sido muito utilizado. E a torta de amendoim também, que a gente já utilizou e outros pesquisadores já utilizaram. Eu fiz a partir de trabalhos publicados, né, por nós, por nosso grupo, né, a gente tem um trabalho aqui, por exemplo, do Elton, né, o Gonzaga 2015, que foi um trabalho de um orientando do professor Ronaldo, o Elton, que fez doutorado aí, na UFBA, e outros trabalhos, né, que mostravam essas tortas. Tem um trabalho de 2008 do professor Adib, né, aliás, do professor Adib, se eu não me engano, que ele faz, né, a caracterização com base em proteína, fibra e extratetério, principalmente. E nós fizemos essa mesma coisa, jogando trabalhos mais atuais, né, para fazer uma caracterização. E o que foi que nós observamos? Então, do ponto de vista de proteína bruta, que produtos se destacam? A soja, lógico que é o primordial, é o principal utilizado. A gente sempre está buscando substituir soja e milho. E aí, dentro desse processo proteico, nós chamamos a atenção aqui para o girassol e para a proteína. E para o amendoim, perdão. Dentro da fibra, né, do FDN, nós queríamos chamar de destaque aqui ao dendê, né? E aí, no próximo slide, eu vou mostrar a vocês que isso não é um fator desejável até certo ponto. Nós sabemos da função da fibra no processo de ruminação, né? Que ela é desejável para manter pH ruminal, melhorar o processo de utilização dos micro-organismos. Mas quando essa fibra é muito rica em FDA e é rica em lignina também, ela acaba sendo um fator negativo no processo dietético dos ruminantes, já que principalmente os compostos fenólicos, como a lignina, eles têm como características, né, retirar, né, ou impedir o uso, principalmente de proteínas e carboidratos solúveis que possam estar ali disponíveis no rumen para uso dos micro-organismos. Então, a gente destacaria esse dendê com relação à fibra. Com relação ao extrato etéreo, se vocês olharem aqui, ó, torta, você vai ter ali um extrato etéreo de 15% a 20%, até mais, alguns chegando a 25%, 27%, como o cambre. Mas, quando se trabalha com farelo, você tem realmente um extrato etéreo bem reduzido, o que permite que você possa utilizar em maior quantidade nas dietas. Porém, qual a consequência disso? O custo, né? O farelo, ele é um subproduto, um coproduto bem mais
interessante do ponto de vista nutricional, mas bem menos interessante do ponto de vista financeiro. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas características desses coprodutos que nós observamos que interferia no processo de digestão e também no processo de digestibilidade dos animais. E aí o que trazia como consequência redução da produção de leite, redução da produção de carne, mas também trazia como consequências outras ideias para que esses produtos pudessem ser utilizados. Então, por exemplo, eu posso chamar a atenção aqui da mamona, né, que tem o fator tóxico, né, do ácido ricinoleico. E aí essa mamona, a gente acabou trabalhando com ela, por exemplo, com o trabalho do Maical, do doutorado, orientando também o professor Ronaldo, fazendo a detoxificação dela e colocando na dieta dos animais, dos ovinos. E aí vocês vão ver quais foram as consequências disso. Mas, partindo para a soja, que é o primordial, se vocês forem ler lá soja como característica de alimento, de grão, o grão de soja é um dos alimentos que possui mais fatores nutricionais, né? O grão de soja ele possui inibidores de proteases, inibidores de amilases, ele possui saponinas, ele possui, né, fatores que tornam essa soja inviável se fosse utilizar de forma natural. Porém, a soja, para ser utilizada na forma de farelo, ela é tostada. E a alta temperatura da tostada da soja leva à eliminação desses micro-organismos, desses fatores nutricionais. Chamamos a atenção para o algodão, ao gocipol. O gocipol é um fator nutricional, né, presente principalmente no caroço, mas em todo o algodão. E é muito comum, né, esse gocipol em dietas de animais em reprodução, ele leva à redução do libido, infertilidade, porque ele atua justamente inibindo, né, as células, né, causando danos às células reprodutivas. E aí a gente tem que ter esse cuidado. E aí a gente retrata que o homem do campo é um sábio. Por quê? O que é que o homem do campo faz ao usar o algodão? Já fazia antes das pesquisas. Ele pegava aquele tambor, colocava a torta de algodão ali e deixava de molho na água de um dia para o outro. E aí, se você for entender aquilo, o homem do campo fazia aquilo justamente para reduzir esse fator nutricional que é o gocipol, porque o gocipol ele é reduzido, a ação dele, através de duas formas, ou a alta temperatura, ou através da solubilização, da solubilidade, que é o que acontece quando se coloca água. Em relação à fibra, nós podemos destacar o dendê e o babaçu, não é isso? E aí entra também o buriti, a maioria digamos assim, das sementes entram aí quando se extrai aquela parte, né, externa, né? A baixa qualidade de fibra e alto teor de lignina. E também o amendoim a gente chamaria a atenção dos inibidores de enzimas como protease e amilase também. Mas, passando da questão de fatores nutricionais para o valor comercial desses coprodutos, nós chamamos a atenção do alto valor que tem o óleo em relação ao farelo, em relação à torta e à casca. Se nós levarmos em consideração o fator preço, realmente trabalhar com a torta, com a casca, com o resíduo, né, no caso, seria mais viável. E aí é o que diferencia resíduo de subproduto e de coproduto. Se vocês me perguntarem qual é a diferença entre os três, professor, porque você às vezes chama subproduto ou coproduto. E aí eu diria para vocês, né, na minha humilde opinião, que a diferença se dá de dois fatores. Primeiro, o valor comercial. O coproduto é aquele que agrega valor. Por exemplo, o óleo é um coproduto, porque ele é muito mais caro do que a semente, na maioria das vezes. Enquanto que a torta e o farelo, eles são subprodutos. Porque, na maioria das vezes, eles reduzem um pouco o valor comercial em relação ao grão. O farelo, de alguns, é considerado coproduto, porque algumas vezes ele supera o valor do produto. E o resíduo seria aquilo que realmente entra na maior parte como volumoso, substituindo capim, substituindo a silagem ou feno, porque ele não tem valor agregado, porém ele tem baixíssimo valor, na maioria das vezes, nutricional, uma composição muito rica em fibra de má qualidade e pouca energia e pouca proteína. Então seria isso, o valor comercial associado
a composição química, é que determina se vai ser resíduo, coproduto ou subproduto. Por exemplo, as frutíferas, né, o resíduo de frutas, já estou até adiantando, são resíduos a maioria das vezes, porque extrai, por exemplo, há pouco o suco e o que sobra ali é realmente um resíduo. E foram e são objetos de estudo do nosso grupo também. Nós temos aí vários trabalhos aí publicados, vários mesmos, com maracujá, com caju, com resíduo de fruta, e vocês podem observar aí os resultados. Geralmente, quando você passa ali de 10%, 12%, você já começa a colher os maus frutos, ou seja, fazendo um trocadilho, a ter a redução do desempenho do animal, da produção de carne, da produção de leite desses animais. Porém, falando e voltando aos coprodutos, já que hoje aqui nessa palestra nós vamos nos ater aos coprodutos do biodiesel, né, esse das frutíferas não tem como falar, porque a gente passaria aqui o dia discutindo, né, tenho certeza disso, não pelo volume de trabalhos, mas pelo volume de assunto que isso dá, mas nós vamos focar realmente nos coprodutos. E quando nós falamos em coprodutos, né, nessas tortas, nesses farelos, né, e nos óleos que nós usamos, nós gerar energia. Isso é o que nós queremos no processo digestório dos ruminantes. Gerar energia, disponibilizar energia associada à proteína, para que esses animais possam desempenhar, né, uma produção de leite e uma produção de carne de qualidade. Porém, não esquecendo da qualidade que essa carne vai gerar e esse leite como gordura. Porque quando se pensa em coprodutos, e aí é onde a gente entra no que eu acho que é a cereja do bolo, é você tentar produzir com quantidade, mas com a qualidade. Por quê? Hoje a busca por saúde, ela é algo que é rotineira, ela é algo que virou uma constante na dieta das pessoas. Hoje as pessoas têm uma preocupação bem maior com a sua dieta e com as consequências que aquela dieta pode levar à sua saúde. E nós vamos discutir sobre isso também. Então, o uso dessa gordura, seja a partir do óleo, seja a partir da torta, muito menos a partir do farelo, ele tem um efeito tóxico aos micro-organismos do rumen. Por quê? Porque os ácidos graxos poliinsaturados, principalmente, mas os insaturados de maneira geral, eles são tóxicos aos micro-organismos. E aí, quando eu excedo na dieta, quando isso passa, por exemplo, de 7%, que é o que a literatura diz, se a gente for olhar nossos trabalhos, né, Ronaldo? Fazer um compilado, se a gente fizesse uma meta-análise dos nossos trabalhos e de outros publicados, eu diria que 5% seria o nível máximo para cordeiros e cabritos e cabras em lactação. Esse valor de 7%, ele está mais alinhado a vacas de produção alta, né? Animais aí que produzem 20, acima de 20 quilos, 25 quilos diário de leite, que já é um animal em outro padrão genético. Então, isso aqui eu acho irreal. E aí eu joguei para justamente chamar a atenção disso. Nós temos visto nos trabalhos que, quando se fala em óleo, aí eu estou falando em óleo, em extrato etérico, né? Na verdade, não é o óleo em si. A quantidade de extrato etérico da dieta, quando passa ali de 5%, 6%, você já começa a ver os fatores negativos. E um dos fatores que nós vimos em quase todos os trabalhos foi realmente a redução da digestibilidade da fibra, devido a esse recobrimento da fibra pela gordura e o impedimento do ataque desses micro-organismos à gordura dessa dieta, tá certo? Aliás, a gordura ali existente, a fibra ali existente na dieta. Então, o que temos observado? Vamos passar agora, eu vou passar agora a mostrar uma série de resultados que confirmam o que eu acabei de falar, né? Sempre confirma, né? Mas a maioria sim confirma o que a gente tem feito. Então, nossos trabalhos do nosso grupo, principalmente na dieta de bovinos, corte, produção de carne e leite, caprinos e ovinos, produção de carne e caprinos, produção de cabritos, né, de carne e cabras de leite. Então, está balizado nessas espécies aí e nessas aptidões aí desses animais. Então,
O trabalho do Maical, como eu disse para você, né? O Boja, ele foi um dos primeiros trabalhos que a gente teve a oportunidade de participar, logo que no pós-doutorado com o Ronaldo. A gente já trabalhava desde 2009, mas o trabalho do Maical me chamou muita atenção, porque foi um trabalho publicado, né? Vocês vão ver que a gente sempre tem buscado qualidade, né? Revistas de alto impacto, né? E não seria diferente trabalhando com o Ronaldo, né? O Ronaldo, ele tem excelência por buscar qualidade, né? E às vezes eu, eu, eu sou muito otimista, mas às vezes a gente estava cansado ali de já ter sido recusado o trabalho. Aí eu dizia, Ronaldo, vamos mandar para uma revista um pouco menos de impacto. Ele dizia, não, vamos tentar que os trabalhos são de qualidade. E realmente, os trabalhos são de qualidade. E aí nós temos aí o trabalho do Michael, que mostrou que o uso, né, da torta, né, de mamona detoxificada, lógico, a gente não podia usar ela na forma natural por fatores que eu falei anteriormente, causou uma redução na produção de gases, né? Uma redução aí em torno de 15% na produção de gases, com ênfase no metano, gente. Então, isso foi um resultado bastante in vitro, claro, mas foi um resultado que chamou a atenção da gente. Nós acabamos confirmando isso com uma série de trabalhos que foram publicados entre 2016 e 2017, aqui oriundos da orientação do professor Aderbal. Então, todos trabalham in vitro. Ele trabalhou com várias tortas, né? Ele trabalhou com a torta de girassol, a moringa e outras, mais duas outras tortas que eu não lembro, e todas mostraram essa redução de gases. E aí isso é facilmente explicado, né? A gordura na dieta, né, quando em quantidades benéficas, ela, né, acaba removendo, né, o hidrogênio disponível devido ao processo de biohidrogenação. O processo de biohidrogenação é a quebra, né, da dupla ligação que as bactérias fazem, incorporando hidrogênio na molécula, né, fazendo o processo de saturação. E aí, esse incorporamento, essa remoção do hidrogênio livre, acaba melhorando o processo e reduzindo o metano produzido, economizando energia para o animal também. Então, isso foi observado no trabalho de Michael. Do consumo, de forma geral, aqui trabalhos de caprinos e ovinos, e aí nós vamos ver aqui o consumo de matéria seca e o consumo de extrato etéreo. Esses dois nos saltam os olhos. Por que eles nos saltam os olhos? Por quê? Na maioria das vezes acontece quando aí aqui eu não tinha como colocar níveis, que os trabalhos usavam diferentes níveis, mas digamos assim, quando eu uso níveis mais altos, por exemplo, do óleo, quando eu uso, como eu disse, acima de 5%, e da torta, quando eu uso acima de 50%, né, entre ali 30% e 50%, eu tenho uma redução do consumo. Essa redução do consumo, justamente, né, devido, né, ao efeito tóxico junto aos micro-organismos ruminais, consequentemente o animal reduz consumo, né, para evitar esses danos, né, que esses ácidos graxos insaturados causam. Com relação ao extrato etéreo, acaba havendo um aumento. Lógico, quando você fornece tortas e óleos nas dietas, você acaba incluindo gordura, você acaba aumentando o extrato etéreo da dieta. Isso, muitas vezes, foi motivo de crítica dos trabalhos. Porque o revisor pegava e dizia, não, mas você não deu as mesmas condições de extrato etéreo na dieta dos animais. Mas o extrato etéreo não importa, cidadão. O que importa é a quantidade de energia que eu estou fornecendo. E eu tenho que desafiar o animal. Se eu não desafiar, eu não sei o que vai acontecer. Então, não tenho como manter um nível de extrato etéreo regular quando eu coloco um óleo, uma torta, principalmente, numa dieta. Um farelo eu posso se manter. Mas uma torta e um óleo é basicamente impossível manter o extrato etéreo. Então, quando esse extrato etéreo ele ultrapassava ali 5%, né? A gente nunca observou esse 7%, de suportar até 7% e manter igual. Poucos trabalhos fizeram isso, só quando era uma qualidade de ácidos graxos realmente mais saturado, um óleo mais rico, que isso não acontece na maioria das vezes. Mas quando era rico em insaturados, esse óleo, essa torta realmente causava, né, o aumento do consumo de extrato etéreo, mais a redução do consumo de matéria seca. E aí, isso aqui pode ser confirmado por nós nesse trabalho aqui, que é o trabalho do Luciano, foi um trabalho de 2015, publicado na Canadian Journal of Animal Science. O animal ele teve aqui uma redução, né, linear, né, do consumo, nós pudemos observar isso em matéria seca, né, passou ali de 12 para 10, né, quilos, é isso, por dia, em torno disso aí. Então, teve essa redução linear.
No trabalho do meu orientando, o Jaziel, né, que é um trabalho, para mim, muito importante, que foi o primeiro da minha orientação, né, em 2015 ali, né, então eu era só co-orientador, foi um trabalho que trouxe resultados muito interessantes. Por quê? O óleo de buriti na dieta, aí aqui a gente não extrapolou muito, diga-se de passagem, e é por isso que eu digo para vocês que esse 4,5, 5 ali seria a dose ideal, ele não reduziu o consumo de matéria seca, né, significativamente. E aumentou o consumo de lipídios, dobrou o consumo de lipídios, ou seja, aumentou a densidade energética sem reduzir, né, o consumo de matéria seca. E aí, aliás, aumentou lipídios, a energia não modificou, então ele permaneceu, né, teve um aumento aqui numérico, mas não foi significativo em relação aos nutrientes digestíveis totais. Porém, aquele resultado que eu disse para vocês que é clássico. Esse lipídio aqui aumentado, ele acabou reduzindo a digestibilidade da fibra. Outra coisa comum que nós vemos é o aumento da digestibilidade dos lipídios. Isso é lógico, né? Se aumenta o consumo aqui dos lipídios, aumenta também a sua digestibilidade, né? É algo que é até um pouco causa e efeito. Porém, essa digestibilidade de lipídios é algo que nós temos conversado muito. Ronaldo, a gente já tem conversado isso. Tem outro professor que é muito, digamos assim, relutante em relação a fazer digestibilidade de lipídios, que é o professor Airon. Ele critica bastante. Eu já fui 2, 3 bancas com ele. E ali, quando mostra esse resultado, ele diz: eu não sei se nós deveríamos fazer digestibilidade de lipídios, porque ele acha o resultado um pouco mascarado por fatores de, 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 de metodologias e de cálculos, né? Mas a gente ainda tem feito e vê sempre o aumento dessa digestibilidade desses lipídios. O trabalho do Jonival, esse sim, né, que foi com torta de licuri, foi um trabalho que causou um salseiro danado, com perdão da palavra, porque você passou de um consumo de matéria seca de 1,2 kg quase para 658 gramas, quando você colocava 24% de torta, não é isso? Até 8%, né? A gente via que a redução teria sido até um pouco, foi bem menor, mas quando você passava ali 16, 24, e aí causou redução do consumo de proteína, aumentou o extratetéreo, não é isso? Mas, né, mas realmente prejudicou de uma forma direta o consumo de todos os nutrientes. E aí, isso foi refletido no trabalho do Jonival, que foi publicado no Jornal Animal Science, aliás, perdão, isso foi refletido diretamente no ganho de peso do animal, no peso ao abate e no ganho de peso médio diário. Peso total, peso ao abate, ganho de peso total. O reflexo ele foi imediato. Porém, se você observar aqui, a eficiência alimentar dos animais, que é importante, que é a relação entre o que ele come e o que ele ganha, não foi modificada. A parte de balanço de nitrogênio, que nós sempre fazemos nos trabalhos, também foi reduzida, e isso aqui é uma lógica: se reduzir o consumo de nitrogênio, consumo de proteína bruta reduz o consumo de nitrogênio, porque é uma relação direta, porém, reduziu a excreção fecal e urinária, o que é interessante do ponto de vista energético, já que o animal demanda muita energia para excretar nitrogênio na forma de amônia, e isso acabou reduzindo o nitrogênio retido, né, para o animal. Então, foi um reflexo, né, é um cálculo feito com base no restante. E aí, isso aconteceu tudo de forma linear. Okay? O trabalho do Tadeu foi um trabalho muito interessante, né, que a gente teve a oportunidade de participar. Tadeu, muito, eu agradeço aqui em público a oportunidade que você deu a gente e o professor Ronaldo, né. O Tadeu fez o trabalho dele com torta de amendoim, né, e aí substituindo a soja, e, para nossa surpresa, não alterou em nada os dados de peso, de ganho de peso, de consumo. O trabalho do Tadeu, ele realmente foi um trabalho assim que fugiu um pouco da curva, que mostra a qualidade da torta de amendoim em relação à soja, né? Porque isso é bom, gente. É bom. Quando você substitui até 100% a soja
apesar de não ser um alimento muito caro, né? Tem que ir ali para a ponta do lápis. Mas que você não tem alteração nenhuma, você joga uma alternativa para o produtor, né? Falando do ponto de vista prático. Então, ó, você não é obrigado a usar soja. Faça aí, equipare o preço e use torta de amendoim. É isso? Esse trabalho foi o trabalho que eu disse para vocês, que da orientação do professor Marco Jacome, né? O trabalho da Natilane, lá oriundo da UFP, que a gente pôde atuar aí, ajudando na orientação. E a gente usou a glicerina bruta, só que não era uma glicerina bruta tão purificada. A gente, até no começo do trabalho, pensou em publicar como, não foi, Ronaldo? Glicerina bruta impura, mas esse nome não pegou muito bem. Mas essa revista aí, né, de alto impacto, a Livestock, acabou comprando a ideia, né? Nós trabalhamos bastante por se tratar de óleo de fritura. Então, o óleo dos restaurantes que era recolhido pela empresa, uma empresa lá do Piauí. Essa empresa fez o que pôde, extraiu a glicerina, né? Mas era uma glicerina que ainda tinha uma alta quantidade de metanol, ela ainda tinha, né, algumas impurezas e acabou não sendo uma glicerina pura. Mas mesmo assim, vamos testar, né? Ou seja, algo que seria usado para poluir o ambiente. Esse trabalho teve um apelo ambiental muito grande, que aquilo ali polui muito. Diga aí, óleo de fritura no esgoto. Então, a gente fez um apelo ambiental, o Marcos fez um apelo ambiental muito grande no trabalho, e a gente endossou e acabou chegando a isso aí. Então, o que foi que ele mostrou? Ele mostrou uma redução do consumo de matéria seca, quando você chegava a 21%, mas aqui, né, glicerina, você chega a 21% de um produto impuro desse, substituindo milho e soja, e aí ele acabou reduzindo até o consumo de gordura, porque você reduziu muito o consumo de matéria seca, acabou reduzindo, ele aumentou, né, no início, né, porque você aumentava a glicerina, mas acabou reduzindo. E aí o grande resultado aqui foi em relação à questão da produção de leite, né, que no tratamento com uso até 70 gramas por quilo, você conseguiu basicamente reduzir quase nada da produção de leite. Apenas quando você chegava a 21%, os danos ao rumen era muito forte e você acabava reduzindo bastante. Mas o tratamento até 70, que foi recomendado nesse trabalho por nós, ele reduziu quase nada. E o mais interessante, aumentando a gordura. Então, os tratamentos aqui com 70 e até com 140, eles aumentaram a gordura do leite. E qual é a importância disso, professor? Isso é muito interessante do ponto de vista industrial. É a partir da gordura do leite que é produzido os derivados, queijo, iogurte. Quando você tem um resultado dessa magnitude, você acaba tendo, né, como defender isso de uma forma mais intensa, né, esse uso desse óleo de fritura. Aqui é o trabalho do Jaziel, mostrando em relação à produção de leite, né? O animal reduziu o consumo, mas, para nossa surpresa, não houve efeito na produção de leite, o que acabou aumentando a eficiência de 0,65 para 0,74, ou seja, o animal precisava comer bem menos para produzir a mesma quantidade de leite, como foi mostrado nos resultados. Isso é muito interessante. E aqui, que foi também o aumento da gordura de 4,67 para 5,38, tá certo? É uma coisa que nós vamos discutir já um pouco daqui a pouco. O aumento da gordura no trabalho do Jaziel, devido à compulsão do óleo de buriti, nos trouxe muitas surpresas. Por quê? Geralmente, quando eu aumento a gordura do alimento, seja da carne ou do leite, como o ácido graxo saturado ele está mais em maior quantidade, proporcionalmente aos insaturados, na carne e no leite, eu acabo aumentando os saturados. No de Jaziel, não. A composição do óleo de buriti permitiu o aumento da gordura e a redução dos ácidos graxos saturados. Isso foi um ponto muito positivo no trabalho com óleo de buriti para a dieta de cabras em lactação. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vive numa busca incessante, né, de gordura boa e gordura ruim, colesterol bom, colesterol ruim, fatores nutricionais tradicionalmente presentes em óleos vegetais e de peixes, ômega 3, ômega 6, EPA, DHA, que são ácidos graxos poliinsaturados, né, muito desejados, muitas vezes comprado sinteticamente, e o colesterol ruim, né, o mau colesterol, o LDL, que aumenta quando a gente come gordura saturada, né,
e aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Então, nós buscamos esse estudo aqui para justificar o que nós estamos dizendo, né? Um trabalho, apesar de ser de 2013, né? Peço até desculpas, vamos atualizar isso aqui, mas não é diferente, sai no jornal todo dia. Que as doenças cardiovasculares, né? Tirando o Covid aí, claro, elas são as doenças que mais matam, né? Que mais levam a óbitos, né? No nosso país. E aí, pensando nisso, você, em busca de óleos, né? Quem não hoje substitui azeite de oliva pelos óleos, o óleo de soja, por exemplo. Você tem buscado esses óleos pela sua composição em ácidos graxos insaturados e o que ele pode causar no rumen desse animal e mudar na carne e no leite desses animais. Então, nós fazemos essas dietas não pensando só no desempenho, nós elaboramos elas pensando em levar à mesa do consumidor um produto mais saudável. Por quê? Porque esses benefícios à saúde humana aqui, do colesterol rico em HDL, ômega 3, ômega 6, o EPA-LDH, hoje são buscados nas farmácias, de forma sintética. Então, paga-se caro por isso. Então, por que não você agregar um pouco de valor à carne, né, e levar à mesa do consumidor algo de qualidade? Então, quais foram os resultados que a gente observou nos trabalhos com leite? Então, nesse trabalho aqui, né, de orientação do professor Ronaldo, né, o trabalho do Mário Faria e outros colaboradores, nós observamos na substituição do Dendê aqui, substituindo quase que totalmente a soja, não é isso? Torta de Dendê pela soja. Nós observamos um aumento na gordura, né, desse leite, né? Então, esse aumento da gordura do leite, tá certo? Ele, apesar do aumento da gordura do leite, ele não modificou os ácidos graxos presentes nesse leite e no queijo que era produzido a partir desse leite, tá certo? Então, não houve efeito, ou seja, eu substituí a soja em 21%, em 75% e não modifiquei o perfil de ácidos graxos e ainda aumentei a gordura do leite, que é um ponto muito positivo do ponto de vista da indústria. Esse trabalho aqui, né, que é do Ceruti, trabalho também na orientação do professor Ronaldo, que a gente pôde participar, trabalhou com leite e queijo Minas Frescal, substituindo a torta de amendoim, a soja pela torta de amendoim em 100%, diga-se de passagem, nós observamos uma redução, né, não significativa na gordura saturada, mas que apesar de não dar significativa aqui na gordura, ela acabou sendo refletida aqui nos índices de saúde, que a gente chama de índices nutracêuticos, a partir de cálculo dos ácidos graxos saturados. Houve uma redução no índice de heterogeneidade e uma redução no índice de trombogenicidade. Professor, o que são esses índices? Esses índices nos dizem qual a capacidade que esse alimento tem de causar trombos, de causar doenças cardiovasculares a partir da arteriosclerose, né, e depósito de gordura nas paredes dos vasos. E aí, esse resultado nos ajudou muito a defender esse trabalho, porque foi um resultado fantástico. Você substituir totalmente a soja e levar a uma melhoria na saúde, isso é muito, muito interessante. Certo? Isso aconteceu tanto no leite quanto no queijo. Claro, o leite, você conseguia observar o queijo produzido a partir do leite, tudo que se observou no leite acabou se observando também no queijo. O trabalho de Natilane, como eu disse para vocês, reduziu a produção de leite e aumentou gordura e promoveu uma redução significativa nos ácidos graxos saturados, aumentando de 26 para 41 os monoinsaturados, sem afetar os poli. Então, foi um resultado de muita valia. E, além do mais, o índice de heterogeneidade reduziu de 2,10 para 0,93. Mais de 50% de redução da possibilidade desse leite consumido causar placas,
produzir placas, ou seja, levar um colesterol ruim, uma gordura de má qualidade e causar danos à saúde das pessoas que consomem ele. Então, muito interessante esse trabalho, porque, como eu disse, melhorou a qualidade do alimento, apesar de diminuir a produção do animal, né? Mas que você pode ter aí um alimento de melhor qualidade e pode defender esse alimento na mesa do consumidor. Aqui é o trabalho do Jaziel, mostrando do ponto de vista qualitativo, e o resultado também foi fantástico, do óleo de buriti. Você passou de 2,20 para 1,47 no índice de heterogeneidade e de 42,1 para 51 nos ácidos graxos desejáveis, ou seja, aqueles que fazem bem para a saúde de quem consome esse leite de cabra. Porém, o resultado não muito desejável foi, no último nível aqui, uma redução do CLA, né, o ácido linoleico conjugado, que é um ácido graxo aí, poliinsaturado, que está ligado à questão de remoção de toxinas, manutenção da célula, né, evitar a perda de célula, morte celular, e principalmente evitar doenças cardiovasculares e está associado a combate ao câncer também, né, a prevenção do câncer. E aí o CLA, no 1,5 aqui de inclusão de óleo de buriti, ele acabou aumentando de 0 para 49 para 0,62, por isso esse aumento quadrático aqui. Na carne, o que nós temos observado? Na carne, nós observamos de uma maneira geral, tanto no trabalho do Vinícius quanto no trabalho da Analice, que melhora a força de cisalhamento, não é isso? E melhora o teor de umidade, tá certo? Porém, não afeta, na maioria das vezes, perda por cocção, minerais, proteínas, a composição química de uma forma geral dessa carne, o que melhora, o que aumenta sempre, na maioria das vezes, é a gordura, devido ao maior depósito de gordura desses animais em alguns tratamentos. E aí tem um trabalho aqui do Corrêa, que foi um trabalho publicado no Meat Science, né, um trabalho do professor Ronaldo. Esse eu não sou coautor, mas foi um trabalho muito importante, né, devido ao impacto dessa revista. Eu fico muito feliz, que foi com torta de amendoim para bovinos, não é isso? Substituindo aqui 100% da soja, retirando soja e colocando torta de amendoim. E aí você observou, né, uma redução de 1,140 para 1,040 para 1,0 no ganho de peso mediário dos animais. Isso acabou produzindo uma carcaça menor desses animais e reduzindo a gordura subcutânea desses animais. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Geralmente, quando o trabalho ele reduz a gordura, o resultado é muito bom no processo de ácidos graxos. Então, aqui só confirmando, né, a questão da gordura, né, do lipídio da carne, ó, tá certo? Houve uma redução e acaba melhorando a qualidade dos ácidos graxos, que foi o que aconteceu aqui, ó. Aumento do PUFA, tá certo? De 7,61 para 9,57. E aumento do CLA, que é o ácido linoleico conjugado, de 5,05 para 6,09. Então, reduzi gordura, mas melhorei a qualidade dessa gordura no trabalho, que foi inserir torta de amendoim substituindo soja. E aí, melhorei o ômega 6, aumentei o ômega 6, o que também é interessante, né? Até certo ponto, né? Que o ômega 6 está associado a processos inflamatórios também, mas ele é desejável sim, porque ele aumenta os poliinsaturados. E aí, esse resultado aqui foi muito fácil de defender, né, Ronaldo? Muito fácil da gente tratar com saúde, principalmente quando você manda para revistas norte-americanas e principalmente europeias, quando você trata da questão da qualidade do alimento, eles compram a ideia. É incrível como eles compram, como eles se preocupam com essa questão de saúde. Aqui é o trabalho, né, da Analice com hambúrguer, né, beef burger, produzido, né, a partir da alimentação de bovinos com torta de licuri, substituiu a soja pela torta de licuri em 100%, e esse trabalho mostrou que não houve diferenças. Estou fazendo sua dieta por isso.
Ou seja, eu pude substituir 100% da dieta sem ter consequências na qualidade do hambúrguer. Então, permaneceu com a mesma proteína, a mesma umidade, a mesma força de cisalhamento, todas as variáveis, nenhuma variável, a questão do próprio aspecto sensorial não modificou, então não afetou negativamente, não teve impacto. Isso é bom para defender, muito bom, porque você está tratando de algo que é uma torta de licuri, que é algo que é um subproduto, substituindo o farelo de soja, gente, que é hoje, né, o alimento mais caro do ponto de vista nutricional quando se trata de ruminantes. O trabalho que tinha até quando eu coloquei isso aqui, 7 citações. Aqui é mostrando o trabalho do professor Tadeu, também não deu diferença, né, Tadeu? Não deu diferença na instrumental aqui, cor, pH, saturação, nada, não alterou lipídios, não alterou nada. Ou seja, o trabalho do Tadeu, ele conseguiu substituir 100%, né, de um coproduto por um subproduto, sem afetar em nada a carne dos animais, dos cabritos, não é isso? Aqui é o trabalho do Jonival, a parte, mostrei lá a parte do Journal Animal Science, a parte de produção, aqui é a parte de qualidade. E o trabalho do Jonival, ele tem muitos resultados interessantes. Veja que interessante, o trabalho do Tadeu, com a mesma torta para caprinos, não houve diferença, e para ovinos nós tivemos toda aquela diferença de produção que vocês viram lá, né? O animal perdeu peso, né? Não, deixou de ganhar peso, aliás, que ele não perdeu, deixou de ganhar mais peso, deixou de incorporar mais gordura. Está aqui, ó, a quantidade de lipídios diminuiu de 2,3% para 1,4%, diminuiu linearmente. E qual foi a consequência disso? Foi isso aqui, gente, ó. Passou de 24% para 27% de poliinsaturados. Passou de 1,25% para 3%. Sim. Só lembrando que o do Tadeu não foi com a torta, foi com óleo, né? Ah, tá, perdão, então. O do doutorado não foi com a torta? O doutorado foi os paçoquinhas, né? Foi com amendoim. Enquanto o mestrado foi com óleo de licuri. Ah, tá certo. Não é isso, professor Tadeu? Isso mesmo, confirmado. Ok, Tadeu, então. Eu lembro que eu vi uma coisa assim, mais ou menos. Tá certo. Perdão, então, vou corrigir isso aqui. Então, do Jonival, nós tivemos aumento, né, do ômega 3, sem alterar estatisticamente, né, houve uma tendência pequena de redução quadrática do ômega 6. Do ponto de vista nutricional, isso é até mais interessante, aumentar o ômega 3 em detrimento ao ômega 6, devido à questão do ômega 6 estar associado com processos inflamatórios, com, digamos assim, estímulo desses processos, né, inflamatórios, tá ligado a isso aí, né? Alguém pode até contribuir com mais fatores em relação a isso aí, se quiser. E aí, esse trabalho que a gente, né, considera a menina dos nossos olhos, não é isso? Que foi o trabalho publicado em 2015 na Animal Science Journal, que nos rendeu uma premiação, né, uma congratulação, um trabalho que tinha, até quando eu coloquei aqui, repito, isso é de junho, eu acho que essa palestra que eu venho preparando, 32 citações, que foi o trabalho da Adriana com, né, isso, torta de girassol na dieta de cabritos boé, né? Então esse trabalho ele melhorou, né? Ele melhorou a aparência da carne do ponto de vista sensorial. Então, enquanto que o ranking dado para a carne sem a torta era de 118, a aparência, o ranking de aparência dado aumentou para 139, né? Que é o ranqueamento feito com base nas respostas dadas em relação aos aspectos sensoriais, tá certo? Além disso, né, reduziu o tenderness, né, que é tá ligado à força de cisalhamento, a questão da tensão da carne, né, a carne se tornou mais macia, tá certo? E não alterou a questão do gut flavor e do, né, gut aroma, né? Acabou não alterando. Em relação ao do Jonival ainda, voltando do ponto de vista sensorial, melhorou o aroma, melhorou, né, o cheiro, né, e o flavor, né,
e melhorou a aceitação global, né, a aceitação total daquela carne que os animais recebiam licuri. Então, isso foi também um motivo fácil de defender pelo uso do óleo, aliás, pelo uso da torta na dieta desses animais. Falado tudo isso, mostrado esses resultados, né, eu queria deixar claro que tem muitos outros que não tinha como contemplar. Estou olhando aqui, já estou falando há 53 minutos, quase, 50 minutos quase. E aí, claro, eu peguei ali os principais, os que mais me chamam a atenção. Tem muitos outros que não tem como discutir porque trabalha com um coproduto melhorado, adicionado de ureia, adicionado na silagem. As possibilidades são várias. Mas aí, se vocês me perguntarem, e aí, professor, qual é a recomendação? E aí, nós tivemos essa curiosidade, né, eu junto com as minhas orientandas, né, e aí eu agradeço aqui um pouco a Juliana, a Luciana, a Sheila, essas três principalmente, que se debruçaram em cima dos dados. Nós fomos calcular, já que eu quero deixar claro que esses trabalhos, a maioria, eles não têm análise de custo, porque as revistas, elas não gostam desse tipo de análise. Eu tenho certeza que o Ronaldo vai até falar sobre isso depois, quando a gente encerrar. Nós tivemos a curiosidade de calcular o preço do quilo desse coproduto relacionado ao preço do quilo da dieta. Então, o preço do quilo da dieta em relação ao preço do quilo da carne vendida depois de tudo, sem agregar o valor com relação à gordura. Isso aí eu não coloquei. E aí eu queria mostrar essa foto aqui, que é uma foto que nos orgulha muito, né, Laís? Que foi do trabalho do LCC, que é o líquido da castanha do caju, que esse resultado ainda não tem os resultados prévios, por isso que eu não coloquei. Foi o último que a gente fez, né? A gente está executando um, mas o último que a gente terminou. Isso aqui, professor Tadeu, é carcaça de ovinos, cruzamento Doppler santinês, tá certo? Isso aqui não é suíno, não. Isso aqui é a carcaça de um dos animais que recebiam um LCC, tá certo? Então, eu, sinceramente, nunca tinha visto dessa forma esse acúmulo de gordura, certo? E eu estou muito curioso para a análise dos ácidos graxos dessa gordura aqui. Muito curioso mesmo. Ver o que foi que aconteceu. Então, a viabilidade econômica da utilização desses coprodutos. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu peguei aqui o trabalho de Mendonça, o de Corrêa, torta de cambra, amendoim e dendê, que aqui é o trabalho, se eu não me engano, de Adriana. Creio que sim. O que foi que aconteceu? E todos esses aqui com produção de carne, certo? Então, todos aqui, todos os tratamentos, eles foram positivos em relação à eficiência econômica, porém que quando eu colocava a torta de cambra, Ronaldo, eu aumentei a eficiência econômica que é dado, repito, o custo da alimentação pelo ganho de peso do animal, eu aumentei de 1,24 o meu lucro para 1,75, certo? Eu aumentei na torta de amendoim de 0,22 para 0,32. E eu aumentei na torta de dendê de 0,24 para 0,32. E aí vocês podem me perguntar, professor, por que essa diferença? Um dos principais fatores que nós vimos que levava essa diferença de ganho aqui, de eficiência econômica, pessoal, era o fato de eu colocar na dieta total ou só no concentrado. De eu fazer dieta total ou fazer só suplementação. Quando eu fazia dieta total, o lucro era bem menor do que quando eu fazia apenas na suplementação. Ou seja, apenas no concentrado, o animal criado à parte, só suplementado com a torta. Ele levava uma eficiência econômica maior. Foi o que a gente observou aqui. Tá certo? Mas todos, dendê e amendoim, levaram ao aumento da lucratividade. No leite, foi basicamente a mesma coisa. Se você observar aqui esses dois, ó, eu tenho uma eficiência com torta de amendoim que passou de 4,45 para 6,05 e aqui um pouco menos, de 3 para 3,61 na torta de babaçu, de licuri, que é o trabalho aqui de Carolina, eu tive uma melhoria nessa eficiência. E eu noto que aqui eu tenho dígitos acima, né, de 1 de eficiência econômica, R$1,45, acima de R$4,45. Por que isso aqui? A mesma questão. Quando eu faço só suplementação, eu vejo isso aqui, né? Quando eu faço dieta completa, eu vejo
o lucro bem diferente. E, por incrível que pareça, não querendo defender os coprodutos, mas defendendo, o único trabalho que eu vi prejuízo foi no da soja, quando eu coloquei óleo de soja, substituindo o farelo. Eu passei de 0,46 para 0,83, ou seja, eu reduzi o ganho, tá certo? Isso aconteceu também com o babaçu, né? Com o babaçu, tá certo? Então, essa grande diferença é justamente isso. Mas, eu digo a vocês, pelo levantamento que nós fizemos, 90% dos trabalhos levam a lucratividade quando eu substituo. Independente do animal ter ganhado peso, ter perdido peso, ter reduzido o consumo, independente daqueles outros fatores, eu tenho lucratividade. Lógico, eu estou substituindo um produto de alto valor, e hoje ainda mais, R$140 um saco, para um coproduto que é, muitas vezes, né, subutilizado. E aí eu trago um dos únicos trabalhos que foi exigência da revista, essa revista, a Animal, né, a revista, né, do Publisher de Cambridge. Esse trabalho, né, a gente teve muitas melhorias, passou por alguns periódicos, substituindo, né, o licuri, totalmente substituindo a soja, não é isso? E reduzindo o milho, diga-se de passagem. E aí eu queria mostrar isso aqui, ó, a lucratividade, porque esse foi um dos únicos trabalhos que pediu isso. E aí nós fizemos um resultado de custo de dieta, isso aqui não é custo total do sistema, quero deixar claro, um custo de dieta que passou de 2,89 para 2,96 quando a gente substituiu em 40%, e 2,93 quando a gente substituiu em 60%, né, 600 gramas por quilo. Ou seja, professor, é tão pouco, 7 centavos, né, de dólar, eu não acho pouco, isso aqui é em 1 litro de leite. Aliás, isso aqui é por animal por dia, aliás, tá certo? Então, eu não acho pouco realmente, porque se você tiver um rebanho grande, e estamos tratando de dólar também. Quando você transforma isso aí, né, 7 centavos já vai dar bem mais em real, ok? Aqui é só mostrando, né, já estou chegando ao final, colhendo os frutos, trabalho que eu disse para vocês, que a gente foi premiado, né, aquele lá da Adriana, né, recebemos essa congratulação aqui como um excelente paper, devido ao número de citações, que esse artigo passou de 2015 a 2019 nessa revista. Isso nos orgulha muito, eu agradeço aqui em público a professor Tadeu, Ana, Lívia, Ronaldo, todos da UFPA, a UFPA como instituição, de deixar que eu faça parte desse grupo, tá certo? Não há grupo forte sem as parcerias, né? UFP, UFC, UFBA, recentemente, né, Ronaldo, né, Universidade de Granada, em que eu tive a oportunidade de ir, você teve a oportunidade de passar por lá, as agências de fomento, e hoje a gente está evoluindo. Então, os coprodutos eles deixaram de ser colocados, Tadeu, só na dieta dos animais, e nós começamos a desenvolver produtos com ele, a partir deles. Então, isso aqui é um projeto que começou lá com o professor Aderbal, a ideia dele, do professor André, e a gente começou a fazer parte, e hoje todo mundo já faz parte, o professor Ronaldo, sua equipe, que é o uso de microencapsulação para ureia de liberação lenta. A primeira microencapsulação que nós fizemos foi com cera de carnaúba. Essa microencapsulação, ela evoluiu, já usamos cera de abelha, já usamos pectina cítrica, já usamos, recentemente, estamos usando óleo de buriti, tá certo? É o mais novo. E para que serve essa encapsulação, Tadeu? Ela serve para uma liberação lenta, aumentar o poder do uso da ureia, melhorar a digestibilidade, melhorar o desempenho e reduzir os custos. Nós sabemos da importância da ureia como fonte de nitrogênio, né? E essa fonte de nitrogênio, ela tem que ser melhor aproveitada. Nós vimos por muito tempo aí a amireia, né, que é uma ureia encapsulada a partir do amido, ser utilizada, ser indicada, mas tenho certeza que o nosso produto ele é muito mais eficiente. Nós estamos vendo os resultados com um produto muito mais eficiente. Então, o primeiro trabalho que nós publicamos foi nessa revista aqui, né, Journal of the Science of Food and Agriculture, trabalho do professor Ronaldo, ele é co-parceiro, ele é coautor, e nós vimos que a ureia microencapsulada em cera de carnaúba, em 3 razões, né, 1.2, 1.3 e 1.4, o 1.3, que é o que a gente usa até hoje,
permitir uma maior resistência ao ataque microbiano, o que permite uma liberação lenta de ureia no rumen e uma redução no risco de intoxicação por alcalose ruminal. Tadeu, enquanto a literatura cita 40 gramas para cada 100 kg de peso vivo de ureia na dieta de um animal ruminante, nós conseguimos hoje adicionar, sem problema algum, 70 gramas para cada quilo, ou seja, nós praticamente dobramos o uso e não observamos risco de intoxicação desses animais. Esse trabalho aqui foi publicado na SMAL ano passado, também com a autoria, né, do genro, a partir do professor Ronaldo, em que nós inserimos até 4,5% de ureia na dieta. Veja aí, 4,5% de ureia microencapsulada, e com isso nós melhoramos FDN e FDA, a digestibilidade da fibra, e isso sem afetar a ingestão e o balanço de nitrogênio. Melhoramos a disponibilidade de fibra sem afetar o balanço. Por quê? Que é que comumente acontece, você joga ureia na dieta, você, né, aumenta a eliminação de ureia na forma de amônia. Isso custa energia para o animal. Lógico, o animal ele gasta energia para eliminar essa amônia. E aí isso aqui promoveu o não gasto de energia. Hoje nós estamos evoluindo para a questão dos biofilmes, para testar em hambúrgueres, também com coprodutos, né? Esse aqui foi com o líquido da castanha do caju, esse aqui foi com cebola, né? Que é um trabalho em parceria já desenvolvido lá, pessoal da Uniara e da Unesp em São Paulo. Esse aqui é uma orientando minha que está trabalhando, esse aqui é um orientando minha que está defendendo, e temos o com óleo de buriti, que é um orientando do professor Ronaldo, que vai defender daqui a pouco, que é a Emily, né, que está desenvolvendo com óleo de buriti. Eu não sei porque eu não coloquei a foto, mas o filme ele acabou parecido com isso aqui. O que é que nós fazemos? Nós incorporamos o óleo no filme para melhorar as propriedades. Que propriedades que um filme para carne e para hambúrguer deseja? Barreira microbiológica e poder antioxidante. Então é isso que a gente está buscando. Só que a gente caracteriza quimicamente esse filme e faz um emaranhado de coisas, né? E aí, para finalizar, eu queria agradecer a todos os alunos, todos realmente os que a gente recebe aqui, os que são daqui, agradecer de coração, porque eu acho que sem os alunos nada seria possível. Nós somos apenas, né, o caminho, né? Vocês é quem trilham ele. Nós somos o caminho no sentido de nós damos a direção para vocês. E aí, quando você tem um aluno que tem capacidade de iniciativa, que tem vontade, que tem realmente o comprometimento com a pesquisa, isso é muito engrandecedor para nós como professores. Então, eu agradeço de coração a todos os que estão aqui, os que passaram como PIBIC, os que não estão mais conosco no grupo, mas que fizeram parte uma hora de todo esse processo. Agradecer também as parcerias, ao CNPq, pelas bolsas, pelos financiamentos, a CAPES, pela bolsa, pelo programa, na pessoa do coordenador de área de zootecnia, que é o professor Ronaldo. Agradecer a minha instituição, o UFCG, a minha antiga instituição, que é a UFP, que eu deixei muitos parceiros de pesquisa. Agradecer à UFC na pessoa da professora Eusânia e da professora Selma, que nos cedeu o LCC, que a gente tem trabalhado tanto, né? Agradecer à UFBA em nome do professor Ronaldo, do GEM, do professor Tadeu, de todos os professores. Passei por aí, fui bem acolhido, e até hoje eu sou muito grato. Eu acho que eu mudei como pesquisador depois que eu passei aí pela UFBA, depois de ver o comprometimento e de ver a capacidade que vocês têm de gerir isso aí, certo? Então eu agradeço de coração, encerro por aqui e me coloco à disposição de todos. Vamos abrir nossos microfones e aplaudir essa palestra sensacional do professor Leilson, pessoal. Bora lá? Muito bem, muito bom, Leilson. Muito obrigado por você fazer. Só antes de passar a palavra para você, eu seria ingrato também. Outro parceiro que a gente tem trabalhado muito é a professora Michele e o professor Henrique, lá da UFMA, né, do Maranhão, em Chapadinha, e o professor Edson Mauro, da UFPB também. Esses dois aí a gente tem trocado figurinha, eles fazem parte de tudo isso aí, tá certo? Então, e Edson lá na UFPI, né? Edson é a partir da UFPI, tem ajudado demais. É o Circuito Bahia
Piauí aí. Né? Circuito Barrondina. O BA é de Bahia, não é de Barra, infelizmente. Né? Ah, tá certo. Muito obrigado, Leilson. Eu estava numa conversa paralela aqui com o nosso Ederson, né? Ederson vai começar com a gente aí a partir de março como pós-doc. Ele é egresso lá da UTAD, lá de Trás-os-Montes, Alto Douro, lá de Portugal. A gente estava conversando sobre as questões e eu estava dizendo, olha, foi muito bom assistir essa palestra para ele e para boa parte do grupo também, porque foi meio que um resumão, maratona do que são do que foram as nossas pesquisas nesses últimos 10, 12 anos aí, né? Então, até mais, até um pouco mais, desde que eu entrei aí na UFBA. Então, é muito ilustrativo e você, claro, né, com a sua precisão e conhecer os dados, em ter tudo bem organizado, conseguiu colocar para a gente aí de uma maneira ilustrativa, de uma maneira bem fácil da gente compreender, etc. Uma série de pessoas parabenizando e tudo mais. Eu quero falar um pouquinho da questão técnica da nossa apresentação. Nós tivemos um problema com o YouTube. Eu soube pela minha operadora de internet aqui, nessa semana, que o YouTube está dando uma instabilidade no país como um todo, e que as operadoras estão tendo que fazer uma operação aí de um ajuste que eles vão fazer vai ser nessa meia-noite às 3 da manhã aqui na nossa região. Então ficou lá com um sinal bastante picotado, a gente convidou o pessoal para entrar aqui na sala, havia espaço, né? E nós vamos aproveitar essa gravação que a gente faz aqui na sala para substituir a gravação que está lá no YouTube. Dentro de uma semana, por aí vai estar lá disponível, que é o tempo que a RNP gasta para processar esse vídeo e deixá-lo pronto para a gente apresentar. Eu novamente quero reforçar, né, o companheirismo do Leilson, não só no nosso trabalho, no nosso dia a dia, desde que nos conhecemos, quando eu fui membro da sua banca de examinar o seu doutorado lá até hoje, né? A gente estabeleceu ali uma relação muito bacana, um profissional muito legal, né? E, inclusive, numa situação como essa, que a gente precisou adiantar a sua apresentação aí em quase um semestre, você estava pronto, né? E tem certeza que você não simplesmente foi lá e pegou as folhas de transparência e projetou aqui para a gente. Você foi com certeza revisar, que eu conheço bem você, e isso mostra o valor, o companheirismo, a amizade. Espero poder uma hora retribuir no momento de apuro. Nós estamos com algumas perguntas, eu quero ainda pedir se o pessoal... Eu tenho aqui a pergunta de Rodrigo Falcão, depois Rodrigo Saldanha, depois tem uma pessoa aqui que acho que é o Lindomar, não colocou o nome, depois tem Edgleicia, e mais alguém aqui que não colocou o nome também, que acho que é o próprio Lindomar de novo, e Matheus. Eu queria saber quem quer fazer a pergunta no microfone, tá? Qualquer um de vocês que quiser abrir o microfone para poder fazer uma pergunta, beleza. Enquanto isso, eu vou dar aquele aviso novamente, né? De que estão abertos aí está aberto o nosso formulário de inscrições, tá? Então, por favor, formulário para poder pedir os certificados, na verdade. Então, se você ainda não preencheu, preencha lá, para a gente poder enviar para vocês, tá? Bom, vou fazer a pergunta. Rodrigo Falcão, você quer fazer no microfone? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos lá. Para eu fazer a pergunta aqui. Beleza. O próximo aviso aí no bate-papo público, tá? Se puder fazer no microfone, eu sempre acho uma interação melhor. Bom, parabéns pela excelente palestra. Está aparecendo o tempo todo aqui no nosso bate-papo. O pessoal gostou muito. Leilson, você pegou um material bom e converteu numa boa palestra. Olha aí. É igual o chefe de cozinha, né? Ele pode pegar um material ruim e transformar numa comida boa, né? E você fez isso aí, com certeza. Parabéns pela palestra. Alguns subprodutos e coprodutos já são bem aceitos pelos produtores, como caroço de algodão e as tortas.
Mas como funciona a aceitabilidade de novas opções como a glicerina? Como fazer isso chegar ao produtor? Eu acho que tem uma outra pergunta aqui embaixo que é bem parecida, né? Então eu vou fazer a outra leitura daqui também para você poder responder em conjunto, que acho que é do Lindomar. Ele fala, olha, embora os resultados sejam muito promissores, sobretudo do ponto de vista econômico e nutracêutico, eu vejo que há uma enorme barreira, uma enorme dificuldade para transferir essa tecnologia para ser utilizada no dia a dia das fazendas de leite e de corte. Então, como convencer os técnicos de campo a recomendação e a adoção por parte dos produtores dessas dietas nas formulações? Acho que são perguntas que estão bem próximas. Aí eu deixo para você fazer comentários, Leilson, por favor. Veja, esse anseio é nosso também. É algo que a gente tem discutido, isso foi discutido no CNPA que teve em Recife, até professores, né? Um grupo de professores, aí eu cito o professor Alberis, de como a gente fazer isso se tornar uma realidade. Eu acho que um dos principais entraves é a padronização do processo produtivo, né? Não há um padrão, consequentemente, não havendo padrão, não há uma disponibilidade contínua dos coprodutos. Então, isso pode levar a um prejuízo para o produtor. Por exemplo, ele pode começar a usar uma torta, e aí, se aquela torta não estiver mais disponível, aquela outra dieta que ele forneça, os animais se adaptem novamente de forma a contento. Então, isso é algo que não pode acontecer. Então, eu acredito que uma das saídas seria fazer um trabalho de difusão, fazer um trabalho de chegar às comunidades para saber como aquele produto pode chegar, né, na mesa da vaca, na mesa dos caprinos e ovinos. Mas aí eu quero chamar a atenção de um ponto que é o que, às vezes, não sei, Ronaldo, mas a mim me frustra trabalhar com coprodutos. É o fato de que, muitas vezes, o coproduto, depois que ele dá certo, ele vira produto. As pessoas querem agregar valor. Um valor que muitas vezes não era dado, que não era dado, mas aí que passa a ser agregado e acaba tornando inviável. Então, testou, deu certo, aí aquela torta que muitas vezes estava disponível e deixa de estar disponível. E aí por que eu estou dizendo isso? Quando a gente começou a trabalhar com o óleo de buriti lá no Piauí, né, o óleo de buriti ele custava R$7 o litro. Eu fui muitas vezes na feira e estava disponível lá o óleo de buriti a R$7 o litro. Simplesmente, quando se descobriu, se publicou trabalhos, outros professores que trabalham com alimentos sem ser para dieta animal, descobriu as propriedades, as partes funcionais do óleo de buriti. A Natura chegou lá, na região, e simplesmente comprou toda a produção do óleo de buriti. E aí, quando nós fomos fazer o segundo trabalho com óleo de buriti, o litro já custava R$35. 5 vezes mais. E difícil de achar. Então, eu acho que isso dificulta um pouco, mas não pode nos desencorajar a difundir os resultados, a conhecer os coprodutos e tentar conscientizar o produtor para ele buscar os coprodutos, ou para ele produzir os coprodutos. Eu tenho conversado com empresas, recentemente, tem uma empresa chamada Global Mix, que é uma indústria de ração que está se instalando na região centro-sul do Ceará, e o proprietário dela me procurou para saber sobre esses resultados, né? E aí até me perguntou se eu não tinha interesse em dar uma palestra falando sobre isso, que ele tinha interesse de trazer esses resultados de fora, que ele queria trabalhar com coproduto substituindo a soja, o DDG, o caroço de algodão, se era viável. Eu acredito que seja viável, mas eu acredito que tem que ser uma produção escalonada primeiro, organizada, pode ser organizada por comunidade, mas que tem que ter um padrão de produção. Acho que o padrão de produção vai dar continuidade para fazer aquilo ali chegar ao produtor. Se o Ronaldo quiser complementar alguma coisa. Eu quero, Leilson. Você acha assim? Bom, eu acho que o desejo nosso é realmente esse, que ele passe a ser um produto
né, e ganhe valor e se torne uma opção para quem está aí no campo e assim a gente impacte a sociedade de alguma maneira. Agora, eu acho também que a gente pede aos nossos estudantes na graduação para que eles leiam artigos, né? Mais no sentido de formação do que no sentido de informação. A gente precisa também dizer para eles para ficarem atentos aos artigos, porque dali chegam as novas tecnologias que eles podem aplicar no campo. Agora, é muito comum ter uma separação, né? As pessoas acham que porque está no campo não lê artigo é coisa de acadêmico, né? E a gente está na academia, muitas vezes se pauta em produzir só artigo e não produzir um material mais traduzido. Eu tenho pensado bastante sobre isso e acho que a gente precisa modificar isso nos dois lados. Quem está no campo precisa saber que não dá para ficar esperando alguém publicar um livro, uma cartilha, um documento, para que você tenha informação quando você pode buscar na fonte da pesquisa. Só que, por outro lado, a gente sabe também que quem está lá no campo, imagina o que é, Leilson, olhar todos esses artigos que você citou e formar uma opinião, formar uma ideia a respeito daquele determinado alimento, né? Então, eu acho que nós precisamos encontrar aí um meio termo, né? Uma coisa que nós estamos fazendo agora, nesse momento, estamos aproveitando a pandemia para isso. Nós temos Pedro e mais alguns outros estudantes. O Pedro, principalmente porque ele está ainda, né, está toda hora para iniciar o experimento dele, e a pandemia não tem deixado. A gente está compilando esses dados para produzir uma espécie de cartilha, uma espécie de documento, um pequeno livro, um livreto, alguma coisa assim, que consolide dados como esse que você mostrou, essa forma de consolidação que você colocou, com uma linguagem, não necessariamente só para o produtor, mas para o técnico também que está no campo, né? Porque não vai ser assim, eu vou chegar ali na fazenda e vou colocar a glicerina no meio da ração, né? Isso é uma coisa, uma tecnologia para quem fabrica. Mas eu posso, para outro coproduto, misturar na dieta, né? E eu acho que a gente tem condições de fazer algum tipo de orientação mais direcionada, com menos do jargão científico e mais de um jargão mais aplicado. Eu acho que a gente precisa fazer isso e buscar isso. A gente fica muito preocupado, né, como atingir, etc., mas existe como atingir e isso não é nenhum demérito. Produzir textos a partir da sua pesquisa que tenha uma tradução melhor para quem está na ponta, quem é o usuário. E, por outro lado, não sejam técnicos de campo esperando que outros traduzam para vocês as informações. Vocês têm que saber buscar e vocês saem à frente quando é assim, né? Quando vocês têm essa iniciativa. Né? Uma boa parte, hoje, mais de 60% dos egressos da pós-graduação em zootecnia e recursos pesqueiros no Brasil trabalham em ambiente fora da academia, ou seja, na indústria, nas fazendas, nas fábricas, nos grandes empreendimentos agropecuários, etc., né? Desenvolvendo tecnologias. Né? Então, é nesse ambiente que vocês vão ter que, com a bagagem que se adquiriu na pós-graduação, captar a informação que está sendo ali gerada pelos cientistas e aplicá-las. Né? A gente precisa criar esse tecido aí. Tá? Podemos passar para outra pergunta? Sim? Bom, o Rodrigo Saldanha. Vocês pesquisaram, notaram alguma redução de aceitabilidade com o aumento do tempo entre o processamento e a oferta? Ou seja, o tempo de conservação do coproduto? Ou seja, armazena, né? Ele está querendo dizer a questão do tempo de prateleira de um coproduto, né? A gente pode até discutir depois no âmbito do trabalho que a gente fez na tese do Matheus, viu? Sim. O que a gente observa, né, quando se trata de óleos, tem que ter um cuidado muito forte, né, com relação ao processo oxidativo. A oxidação desse óleo que pode levar ele a digamos assim, influenciar no consumo.
Uma das formas que a gente acha de ver isso aí, sem analisar diretamente o ambiente, é a questão do comportamento digestivo. Então, se vocês forem buscar esses trabalhos, observar, ler esses trabalhos, a maioria deles está associado ao comportamento ingestivo. Tem um comportamento ingestivo que eu não abordei aí na palestra, mas tem tempo de alimentação, tempo de, né, que é uma das formas de ver se aquele alimento, né, mais teve algum problema para ser misturado na dieta. Mas nós não temos observado, desde que essa conservação ela não demore muito. Por exemplo, quando nós trabalhamos com óleo de buriti, nós pegamos esse óleo e buscamos trabalhar ele em até 2 meses, né, da produção dele na dieta. Isso aí com certeza não trouxe nenhum malefício. Conservamos o resto do óleo que sobrou, e aí a professora Michelle, lá do Maranhão, acabou usando 1 ano depois numa pesquisa e também não viu problema nenhum. Não existia problema. Então, dependendo da conservação, né, da temperatura de conservação, de local de conservação, o óleo você não vai ter muito problema, não é isso? Em relação ao consumo disso aí. Eu não sei, em relação à questão de, por exemplo, silagem, aí já é outro tipo, né, o uso de coprodutos como aditivos em silagem seria outra questão, mas óleos e tortas nós não temos tido problema, que são alimentos que poderiam ter pela quantidade de óleo de extratetéria, aliás, que possuem, né, a questão da oxidação lipídica desses alimentos. Alguns alimentos que a gente tem trabalhado, eles às vezes vêm com teor de água alto, né? Então, precisa de passar por um período de secagem. Então, alguns trabalhos que nós estamos fazendo, a gente tem traçado as curvas de desidratação, né? Relacionando isso com temperatura e umidade do ambiente. E também nós estamos começando, a gente pretende fazer isso nos próximos trabalhos que houver, com estudo de alimentos, a gente está fazendo sacos, né? Saquinhos que representam a realidade, e estamos armazenando por vários meses e coletando material e analisando a composição química, a digestibilidade, a disponibilidade, o aspecto, né, visual, como é que esse material está se comportando ao longo do tempo para poder dar algum tipo de resposta como esse, que eu acho que é uma excelente pergunta, que pode comprometer ali no campo, né? Eu quero lembrar que na próxima semana, dia 20 de novembro, nós vamos ter a palestra de um professor lá da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, lá de Reno. O professor Moser Fonseca vai falar sobre microbiologia ruminal. Contamos com a presença de todos vocês aqui. O Lindomar faz um adendo à pergunta dele, Leilson. Ele diz: pensando nas pequenas propriedades, onde a redução do custo é um fator mais que determinante na manutenção da produtividade, a formulação dessa dieta é algo quase impraticável, dada a baixa capacidade técnica delas. Como contornar isso? Eu acredito que não existe um segredo, não. Eu sei que o pequeno produtor ele tem as suas dificuldades, mas eu acho que cabe, né, como o Ronaldo até falou, ele buscar, né, esse tipo de tecnificação. E quando a gente fala em tecnificação, né, eu digo muito isso para meus alunos: todo mundo quer ligar a tecnificação a comprar equipamento. Não, gente. Quando você utiliza uma técnica simples no campo, você faz tecnificação. Então, o produtor ele tem que buscar isso se ele quer melhorar os índices produtivos dos animais, tá certo? Se ele não fizer isso, ele vai acabar produzindo para consumo próprio, né? Se for nesse sentido. Se for no sentido dele aumentar o processo produtivo dele, né, o sistema produtivo dele, e buscar uma produção maior, ele vai ter que buscar essa tecnificação, não tem para onde correr. E aí tem Embrapa, tem universidades, tem os próprios técnicos estaduais que estão ali disponíveis, né? Se ele procurar. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte com o produtor. A gente tem feito muita coisa a partir do que o produtor fala. Por exemplo, recentemente, né, a gente tem trabalhado com umidificação de silagem de grão de milho usando palma, né, que usando a mucilagem de palma, né, que é uma ideia, né, instigada a partir de produtores, que o professor Edson Mauro lá em
na Paraíba tem feito alguma coisa, outros professores aqui do Nordeste têm, onde tem disponibilidade de palma. E o uso dessa mucilagem de palma como aditivo para silagem é um processo tecnificante. O grão de milho está ali disponível. Muitas vezes o produtor tem uma pequena plantação de palma, então por que não aproveitar da melhor forma? Então eu acredito que essa busca de tecnificação, de formulação de dieta, de uso desses ingredientes, eles primeiro passam do conhecimento do alimento, se não tiver o conhecimento do alimento não tem como testar, e segundo, das formas com que aquele alimento pode ser utilizado na dieta dos animais. Certo? Então essa é a minha opinião. Obrigado, Leilson. Desculpa se eu não pronunciar corretamente. Edeglécia. Ela diz o seguinte: eu desenvolvi um trabalho utilizando coproduto da borra de babaçu para avaliar as características de carcaça de ovinos lá na Federal do Maranhão. Deve ser algum trabalho relacionado com o grupo lá de Michele, né? Queria saber quais os maiores entraves sobre a utilização de coprodutos na dieta de ruminantes em relação à qualidade da carne. Como é? Repita. Quer saber que eu mudei de tela aqui para poder ver se tinha alguma pergunta lá no YouTube. Ela queria saber quais os maiores entraves sobre a utilização de coprodutos na dieta de ruminantes em relação à qualidade da carne. Do ponto de vista produtivo, eu acredito que os principais entraves estão relacionados à questão do teor de lipídios que você pode fornecer nessa dieta, modificando a dieta do animal e inserindo ela pensando em uma carne de melhor qualidade. Do ponto de vista dos produtos em si, dos coprodutos, nós temos que conhecer os fatores antinutricionais, aqueles que eu já citei, inibidores de enzimas, inibidores, a questão dos fatores próprios de cada ingrediente, como tem a mamona, como tem o próprio algodão. Então, eu tenho que ter o conhecimento técnico sobre as consequências daquilo ali. E terceiro e último, que é a minha opinião, que não tem como usar coproduto, seja torta, farelo ou óleo, se você não tiver um conhecimento do funcionamento do rumen, como técnico. O produtor não vai ter esse conhecimento na maioria das vezes, vai ter um conhecimento empírico. Mas como técnico, você tem que ter conhecimento nutricional e da microbiologia ruminal. Por quê? É alimentando a microbiologia que você alimenta o animal. É alimentando a microbiologia que você modifica os compostos que você deposita na carne. Então, se eu, como técnico, eu não tenho conhecimento mínimo de nutrição e de o que acontece no rumen, eu não vou chegar a um resultado de boa qualidade. Conhecimento dos ácidos graxos, que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. A gente lê e sempre tem uma novidade. E aí tem que estar recorrendo Tadeu, tem que estar recorrendo professor Cláudio, tem que estar recorrendo Ronaldo. Mas é um processo de aprendizagem. E aí cabe ao técnico dar essa contrapartida ao produtor. Olha isso, mas eu acho que também, para complementar essa discussão, o que ela pergunta é com relação à qualidade da carne. Então, um ponto muito importante que a gente precisa estar de olho é que muitas vezes a gente encontra melhoria na qualidade da carne, mas não encontra na quantidade de carne produzida, na quantidade de carcaça, né? Muitos trabalhos que a gente tem encontrado efeito positivo na melhoria da qualidade da carne, nós não estamos encontrando no desempenho, na produção de carcaças. Verdade. Eu diria que são poucos os produtos que a gente trabalhou, que a gente teve ou manutenção do desempenho, que é muito bom, porque você substitui o farelo de soja por um produto, geralmente, né, por um produto mais barato, então manter significa que sustenta tão bem quanto a soja, que é o padrão, farelo de soja. E aí melhorou a qualidade da carne. Eu acredito que no torta de amendoim com Tadeu foi assim, e alguns outros trabalhos, para não citar todos, mas a gente tem encontrado, por exemplo, o trabalho da Anne Grace, que foi torta de girassol para ovinos. Foi sensacional o resultado em qualidade da carne, né? Nós publicamos numa revista muito, muito boa, excelente. Entretanto, quando a gente foi olhar o desempenho de quem recebeu, conforme se aumentavam os níveis de torta de girassol, o desempenho caía.
Bom, como nós não temos ainda em nosso país um sistema de pagamento pela qualidade da carne, então a gente tem que ficar de olho sempre na quantidade, no desempenho, na quantidade da carcaça que está sendo produzida associada a essa qualidade. Quando a qualidade pode se tornar um nicho? Quando você estiver produzindo com um determinado fim comercial, né? Você tem aí a produção da carne que você vai vender, e aí você está vendendo uma carne com uma grife, olha, essa tem uma qualidade melhor, e aí aquilo que você, de repente, deixou de ganhar lá em desempenho, você ganha no produto comercial vendido. No leite, a gente já vê isso, né? No leite a gente já vê isso, né? Eu tenho um primo que é zootecnista, um cara muito bom aí no mercado nacional, ele trabalha para a Minerva Foods. Muitas vezes quem assiste essas lives aí de cantor sertanejo, ele está lá preparando a carne, ele vai desde o trabalho com os confinamentos deles, até com a qualidade da carne, a preparação, né, fala dos produtos e tal, é meio que um garoto propaganda disso, Luciano. E nessas lives de cantor sertanejo, ele prepara lá o churrasco, etc., com a carne que eles produzem assim. Então, o que acontece ali? Ele foi responsável, por exemplo, por a produção dessa carne de Angus que o McDonald's usou aí nos 2, 3 anos passados para fazer o hambúrguer de Angus. A gente via outdoor aí, né, muitas vendas disso e tal. Então, ali o que acontecia? Se esses animais tivessem um desempenho um pouco menor, como eu falei, exemplificando o caso dos trabalhos de Annie Grace, por exemplo, né, eles ganham na venda do produto porque o produto tem um chamariz comercial. Então, talvez dentro da pergunta dela, se você tiver uma coisa encadeada, né, eu me lembro bem de uma empresa no Paraná, Maria alguma coisa, que eles produzem a carne e chegam com ela até o restaurante, né? Se você tiver algo encadeado, em que você tem o nicho para chegar com o produto de qualidade e isso ter um valor agregado para o produtor, pode ser aí o gancho para se utilizar esses coprodutos que, de repente, melhoram a qualidade da carne, mas não melhoram a quantidade produzida. Tá? Na verdade, de forma geral, só para complementar, o que a gente tem observado é que, para a carne, quando a gente reduz gordura, é que a gente vê a melhoria na questão dos ácidos graxos. E aí, completando o que o Ronaldo está falando, eu acredito como fazer isso chegar. É a certificação, a determinação da composição do produto ali, com o selo, com a composição na embalagem. Eu acho que essa é uma das formas de você agregar valor ao coproduto e ao produto, a carne, no caso, que você está produzindo. Muito bem. Lembrar que semana que vem é a palestra de microbiologia ruminal. Na outra semana, conservação de forragens, a nutrição de ruminantes, conservação de alimentos. E, por último, novos produtos tecnológicos. Nós vamos ter 2 professores, né, 2 acadêmicos falando aí na sequência, Moser e Tiago. E no final nós vamos ter, no dia 4, aí nós vamos ter uma palestrante que é uma técnica de campo, alguém que está desenvolvendo, está no setor de desenvolvimento de uma grande empresa aí na área de nutrição de ruminantes. Tá? Matheus faz uma pergunta que acho que já está bem relacionada com o que a gente discutiu ali anteriormente, né? Talvez já tenha até sido respondida, Matheus. Ele pergunta, já existem produtores utilizando esses coprodutos cientes da sua qualidade nutricional e da melhora da qualidade dos produtos, carne ou leite? Como que é a aceitação a campo? Acho que está dentro do que a gente discutiu aí, né? E, na sequência, a Gisele pergunta, como é a utilização desse biofilme no hambúrguer? É misturada? É uma capa? Como é que funciona? Existem 2 métodos, né? Nós estamos trabalhando em 2 frentes. Esse, por exemplo, da cebola que você viu, ele é uma folha, né? E a gente faz o embalamento a vácuo, né? E aí ele é um biofilme comestível, né? E aí quando você submete ao hambúrguer a uma temperatura de grelhar, né? A cebola ela infiltra, né? O filme infiltra e o hambúrguer fica o filme. E aí você ganha do ponto de vista de sabor. Nós fizemos um teste sensorial. 95% das pessoas preferiram um hambúrguer testado com o filme de cebola
do que o hambúrguer sem o filme. E nós estamos ainda nas análises, digamos assim, de químicas, né? Fizemos algumas, já tem algumas, o pessoal lá da Unesp já tem, mas agora nós estamos na parte mecânica desses filmes, a resistência, a elasticidade, porque tudo isso interfere. O do LCC, que foi a minha aluna chamada Laruama, que trabalhou, desenvolveu, e o que a Emily está desenvolvendo, nós não tivemos como trabalhar o do LCC desse jeito. O do LCC nós trabalhamos por imersão. Fazia a solução filmogênica e imergia o hambúrguer. Quando ele saía com o filme, né? E aí eu não tenho esses resultados ainda para adiantar alguma coisa. O de Emily, nós estamos no impasse. Se nós envoltamos, fazemos um filme mais resistente para fazer a envoltura, porque esses filmes eles são à base de alginato de sódio. E aí o LCC e o óleo ele entra como fator de incorporação, aditivo. Ou se nós vamos trabalhar talvez com imersão, como foi o do Laruama. Então, a professora Martina, né, que é a nossa parceira aí nessa parte, da área dessa área de bioquímica de alimentos, ela tem, a gente tem trocado muita ideia para ver qual é a melhor forma. Mas são esses dois fatores, ou a vácuo, embalamento a vácuo, ou a imersão na solução filmogênica. São essas duas formas. Certo, Leilson. Obrigado, viu? Vamos lá. Eu quero convidar o pessoal para começar a abrir as câmeras, porque daqui a pouco a gente vai fazer a foto do dia. A Clarice faz uma pergunta sobre o grau de impureza. Parabeniza pela palestra, né? Você poderia comentar sobre o grau de impureza? Qual seria esse grau permitido aos coprodutos e se isso afeta o aproveitamento e o tempo de vida útil do produto? Em relação ao grau de impureza, por exemplo, de tortas, farelos, está muito mais relacionada à conservação do que à própria produção, né? Esses coprodutos, no momento de produção lá, o grau de impureza é muito baixo. Porém, transporte a umidade, como o professor Ronaldo já citou, se você não tiver cuidado, a conservação, né? Expor isso aí a uma alta umidade, né? Que favorece o desenvolvimento de fungos, de toxinas, aí isso pode ser que aconteça. Dos que a gente trabalhou, a gente nunca precisou analisar, a gente nunca se desconfiou dessa impureza, não fez análise em relação a isso aí, porque a gente via que não tinha presença, não tinha, né? Era um produto ali de qualidade, né? E a gente não via a necessidade. Mas a impureza no processo de manufaturamento e produção, a gente não tem observado, não. A não ser conservação, que a gente tem sempre cuidado para colocar em cima de extratos, né, no caso de tortas e farelos. E óleo é o que eu já lhe disse, a questão da oxidação. Ter cuidado com a oxidação. E aí, métodos de conservação para evitar isso aí e não dá muito para usar, né? Porque invariavelmente vai acontecer, tá certo? Professor, por exemplo, o professor Ariel Oswaldo trabalhou recentemente agora com óleo de coco e a gente realizou né, a análise desse óleo de coco para ver se havia algum processo oxidativo, né? E o produto era de excelente qualidade, né? A gente não viu isso aí não, certo? Então geralmente não há impureza. Olha o Pedro aí, ó. Oi? Você falou? Sim. Não, eu tive a impressão de você ter falado alguma coisa aí agora por último. Não. Falei só. Falei só com o Pedro aí. Pedrão aí, ó. Já está entrando. Você poderia, Leilson, por favor, fazer assim, dá um spoiler para a gente aí quais são as próximas pesquisas, o que está rolando, o que você pretende. E estou esperando o pessoal ligar, né, as câmeras. Só porque Pedro cortou o cabelo, não é só ele que vai passar aqui hoje, não, viu? O que nós pretendemos, falando em cabelo, né? Vamos esperar a abertura da tela de Tadeu. Abriu aí. Tadeu, eu vou lhe dar o telefone de meu barbeiro, viu? É Dona Pombinha, né? Ele atende em casa. Só corta agora com vacina.
Já pensou? Ei, Juliana. Leils, Ô, posso falar? pode, Não. deve. Só queria parabenizar Leilson, porque o que ele fez hoje, né? A gente está acostumado muito a consultar a literatura de outros, né? Para se inteirar do que tem sido feito e muitas vezes a gente esquece de rever o que a gente já fez, né? E de tempos em tempos a gente precisa, né? Mais de 10 anos que o nosso grupo vem trabalhando com isso. Se a gente não parar de tempos em tempos para ver o que era feito, né? Como a gente vem evoluindo, isso é muito bom para botar o pé no chão com firmeza, assim, né? Para você vai responder aí a pergunta de Ronaldo, né? Sobre o spoiler do que está por vir. Isso só é possível quando alguém faz isso aí que você fez, né? De o que é que vem sendo trabalhado, né? Quais são os sucessos e aquilo que precisa melhorar. Parabéns e obrigado por essa atualização nossa aí. Tem um tal de um Tadeu, um tal de uma Rebeca, um Caio, um Tiago Ticura aí, que esse povo é bom, menino. Todos, Jaqueline, que a gente teve a oportunidade de trocar ideias aí, eu aprendi muito, muito mesmo em um ano aí em Salvador, eu aprendi muito. Mas veja, falando isso que Tadeu, só rapidinho, antes de dar o spoiler, pegando esse gancho que Tadeu falou aí, um dia desse escrevendo, Tadeu, eu, num momento de loucura, resolvi fazer esse exercício. Será que nós conseguiríamos fazer um artigo citando só, tirando a metodologia, só com resultados nossos? E eu lhe digo que é possível, só não é legal, é possível, só não é legal e é imoral. Com certeza as revistas iam nos dar uma tacada grande. Você quer fazer só citando você? Mas já é muita coisa, viu? Muita, muita, muita mesmo. Sim, vamos lá. Professor Ronaldo, eu sei que você pediu esse spoiler aí, você podia fazer também, né? Mas a ideia, como a gente está trabalhando muito com a parte, com os químicos, né? O André, o Edson, a gente tem voltado um pouco e visto a importância da área básica para a área aplicada. Vocês não têm noção da riqueza que os nossos trabalhos ficaram, que já eram bons, quando a gente faz toda a caracterização inicial do produto, da ureia microencapsulada, do filme. Então, essa parte, ela dá uma base muito forte para explicar a parte final. E aí eu vou dar um exemplo de um trabalho que está tramitando aí na Animal Feed Science, que foi feito comparando essas ureias microencapsuladas com cabra, na dieta de cabra de leite. Como já tinham todas as caracterizações, e foi só comparar uma com a outra, colocando na dieta, foi muito fácil de explicar a questão do grau de umidade da ureia, a questão da liberação lenta dessa ureia no rumen, a partir das dosagens de nitrogênio. E é uma forma tão boa de enriquecer os trabalhos que muitas vezes você dispensa, por exemplo, uma análise cara como é a análise de ácidos graxos do leite. Porque se você está fornecendo uma ureia, você não espera modificar a composição de ácidos graxos. Então, tem um professor meu que dizia assim, eu dizia, vamos testar isso aqui. Aí ele dizia assim, por quê? Qual é a sua hipótese? O tal de Ronaldo. Aí ele dizia assim, aí eu disse, não, porque ninguém nunca testou. Aí ele dizia, mas ninguém nunca testou cimento na dieta dos animais. Então, tudo tem que ter uma base científica forte. E aí, você fazer essa parte química, Robson, você enriquece muito o trabalho. Então, por exemplo, esses filmes a gente tem mandado para caracterizar mecanicamente, quimicamente. E aí foram coisas que foram familiarizando os trabalhos. TG, né, termogravimetria, DSC. Muitas vezes a gente não vê essa aplicabilidade dos nossos trabalhos. Você vê uma análise de elasticidade de um produto, de uma tensão de um produto. Ou seja, isso aí, ó, enriquece, enriquece, enriquece. Em relação aos spoilers, o André tem uma caixinha assim, com uns frasquinhos assim, que eu contei 18 microencapsulantes que não foram testados ainda. E aí, a gente pode começar amanhã aí. Mas, todos, primeiro, caracterizar, ter o embasamento, para poder chegar lá no final, que é testar na dieta do animal.
E aí eu queria chamar a atenção para isso. Hoje é uma dificuldade que nós temos. Por quê? Nós não temos equipamento suficiente para produzir, por exemplo, ureia para um rebanho de 30 animais. É fácil de produzir? É. Porém, eu precisaria, para produzir em quantidade, de um banho-maria de 50 litros. Você já viu um banho-maria de 50 litros? Ou mesmo de 30 litros? Então, são equipamentos que não é a nossa realidade. E aí nós ficamos impedidos de evoluir muitas vezes. Então, essa hoje é uma preocupação minha. A gente tentar melhorar a estrutura para produzir esses produtos em maior quantidade. Essa parte dos encapsulados. Dos filmes, aí já é um processo mais fácil. É um processo que é menos oneroso. Agora é um processo que requer muita leitura química, porque é a incorporação, é a adsorção, é a liberação. Às vezes você joga ali num produto óleo para fazer o filme, com o alginato, e não incorpora. E aí você tem que levar para a emulsão, levar para uma temperatura, testar as temperaturas. Então é um processo que é lento. Eu acho que eu não consigo ainda fazer muita coisa não, porque eu estou já aposentando. Mas vai ficar para quem ficar para trás aí. As ideias, elas existem, basta serem colocadas em práticas. Em prática, tá certo? E aí, quando a gente tem uma equipe boa, né? Porque, por exemplo, o nosso conhecimento de química, como zootecnista, como médico veterinário, ele é restrito a quem é da área de química, quem é um químico puro e aplicado, né? Aí você precisa dessas pessoas. E aí eu vejo a evolução também da CAPES nisso aí. Eu vejo duas grandes evoluções da CAPES. Primeiro, a exigência da parte básica da aplicabilidade, a associação da aplicabilidade, e aí a gente vai ver isso agora com mais constância, apesar de não ser da CAPES, eu tenho lido muito, e eu vejo eles buscando a correlação com a área prática, a relação com a parte básica, e a segunda que eu vejo que evoluiu, aí responde a pergunta do Lindomar e da outra pessoa lá, é a mudança da avaliação dos programas. Hoje, essa avaliação qualitativa, ela tem nos instigado a fazer os resultados chegarem no produtor. Porque você precisa dessa avaliação qualitativa mais intensamente hoje para melhorar a qualidade dos programas. O coordenador pode falar melhor do que eu, mas hoje a questão do perfil do egresso, qual é a aplicabilidade extensionista do seu projeto de pesquisa. Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente deve fazer na hora que está concebendo o projeto. Qual é a aplicabilidade extensionista? E aí não é só você fazer um evento e trazer os palestrantes para divulgar os resultados. É você fazer a própria cartilha, é você fazer outras coisas que possam chegar ao produtor de forma mais clara, certo? Então, esses são os spoilers. São muitos produtos. Por exemplo, o último agora foi a pectina à base do bagaço da laranja. Aí, desse aí, já nos veio uma ideia que essa pectina pode ser tirada de outras coisas, que pode ser uma pectina melhor utilizada. E assim vai. Então, a gente passaria o dia conversando. E aí eu traria o André também, que ele é um advogado melhor do que eu. Maravilha, muito obrigado. Acho que a gente está chegando aí, faltam 2 minutos para o meio-dia, como todos nós somos do lar agora, né? Temos nossos afazeres domésticos. Eu gostaria muito de convidar todo mundo para almoçar, cada um na sua casa, por sua conta, isoladinho, de boa, né? E Leilson, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal que está aí assistindo, muito obrigado. Sensacional, mais um encontro do nosso genro. Acho que Pedro deve estar aí tirando o print dessa tela para poder divulgar nos nossos stories. Cabiam mais 4 pessoas, mas o pessoal está muito tímido, né? E a gente se vê na próxima sexta. Tá sensacional. Palmas aí para o Leilson e até a sexta. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. Valeu, imagina, nós que agradecemos de coração mesmo. Valeu, um abraço. Um abraço. Quero aproveitar aqui e ainda falar, olha as instituições que nós tivemos gente participando, além das tradicionais, como as universidades, os institutos federais, etc., gente aí de norte a sul do país, né? Temos gente da Embrapa, temos um aluno de uma escola estadual, Manuel Dias Correia, né? Então a gente está vendo aí também diferentes pessoas vindo assistir. E o Leilson, toda sexta tem feito essa nuvenzinha de
de palavras com as instituições, né? Bastante gente aí da Federal do Maranhão, da Federal do Agreste do Pernambuco, você citou o reitor lá, né? Aí na sua apresentação. Pessoal de várias instituições está aí registrado. Hoje vai aparecer nos nossos stories aí a nuvem de instituições participantes. Valeu, gente. Sensacional. Um abraço. Um abraço.